Pessoal, finalmente saiu o trailer oficial de Premonição 6, Laços de Sangue, diferentemente do teaser trailer que tinha saído no mês passado e que eu também já reagi, mostrando todos os segredos que tem nele. E olha que tem umas coisas bem interessantes ali que talvez você não tenha reparado. Se você tiver interesse em assistir a minha análise toda, tô deixando um card no canto da tela para vocês conferirem. Agora vamos parar com enrolação e bora pra análise do trailer. Lembrando que eu já fiz a saga Premonição completa, resumindo 5 filmes e também dando as minhas melhores dicas para derrotar a entidade do mal, ou nesse caso a dona da foice mesmo. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado do vídeo. Também não esquece de se inscrever para conferir o meu resumão do 6º filme quando ele for disponibilizado no digital, e o mais importante de tudo, joga o caco de vidro nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. Ô pessoal, vou ter que dar uma pausadinha de vez em quando, porque senão vai pegar direitos autorais tanto das imagens do filme quanto da trilha sonora, que eles colocaram aqui uma banda famosa e já sabe como é que é, o vídeo é desmonetizado. Então tenham paciência, por favor. Temos aí uma linda região nos subúrbios dos Estados Unidos e a gente conhece a família que vai ser perseguida pela dona da foice. Bom, aqui já dá pra ver o Eric, né, que a gente conheceu lá no teaser, e a gente sabe qual que é o destino dele, né, torrar o rabicó na lareira não, né, na fogueira. Temos aqui mais jovens dinâmicos que muito provavelmente vão fazer um monte de burrada durante a trama e a gente vai ficar com ódio deles e torcer pra morte rapelar cada um deles. Aí, por exemplo, agora colocaram essa porcaria de música e eu tenho que ficar pausando, desculpem. Ok. Interessante a gente ver aqui que nós temos o núcleo principal da trama e aqui tem o vovô, ó, esse cara aqui vai ser importante e eu já vou explicar o porquê. Não dá pra saber se essa dona aqui é esposa dele, eu tô achando que ela é na verdade, talvez, filha também não sei. Pode ser esposa dele, eles têm esse moleque aqui como filho, né? Então ele tá dando aqui aquele baita churrascão de domingo e a gente vê os jovens, obviamente, fazendo cagada. Por exemplo, o moleque derrubou o copo na bancada e ele tá recolhendo os cacos de vidro. Só que, mano, na pia, como a gente vai ver agora, olha aí, tem gelo que ele vai colocar nos drinks do pessoal. Cara, isso não aconteceria no Brasil, por exemplo, onde a gente tem zelo pela higiene, né? A gente muito provavelmente ia recolher os cacos de vidro, ia tirar o gelo, ia lá no posto de gasolina comprar mais um saco de gelo. Justamente para não ter o risco de ter algum pedacinho de vidro na porcaria do gelo. Olha aí, tá vendo, ó? Tá chapado de gelo e de caco de vidro aqui na lateral, ó. Mesmo assim, dane-se, vamos colocar nas bebidas, não dá nada não. Cara, desculpa, não dá pra mim. Family, you don't get to pick the one you get. Aí, ó, temos o anfitrião da festa aí. Just gotta love the one you got. É isso aí, você não vai amar por muito mais tempo essa família, não. Aí o pessoal esquentando a grelha pra fazer aquelas salsichas e hambúrgueres do churrasco americano. Aí a gente tem uma narração por cima dizendo que sempre saberia que esse dia chegaria, né? I got it. Pessoal brincando, ó. E essa vai ser a principal, vai ser a garota que vai ter a premonição. Na verdade, a segunda premonição, porque a avó dela tem a primeira nos anos 60. Então você tá vendo que aqui que ela tá com aquele mesmo olhar de todas as pessoas que já tiveram premonições nos filmes anteriores, onde ela tá com aquele pressentimento de que algo ruim vai acontecer. Então aqui, ó, porque ela tá meio suada, aparentemente indica que ela já teve a premonição, que vai dar um desastre aí no churrasco. E eu acho que o plano original da morte era finalizar toda a família dela já aí. E ela vai tentar impedir, evitando a morte da maioria deles. Todas as cagadas, mais uma vez o caco de vidro do lado do limão. Como é que o cara não enxergou, né? Olha só como tá destacando aqui o caco de vidro. Ó, eu a repeli por anos. E é interessante, né? Porque aparentemente é a avó da protagonista que tá falando. Só que a voz dela não é muito velha, né? Parece a voz até de uma garota jovem como a protagonista aí. Aí o moleque foi salvo pelo gongo. Aí a desgraçada é implacável, se referindo à morte, né? Aí, ó, a garrafa caiu. Isso aqui é tipo um aparelho de sucção, né? Isso, ó, vai criar uma vibraçãozinha ali e vai mexer esses bastões de madeira aí. As ferramentas de jardinagem, né? Ó, o churrascão bombando, hein? Literalmente, quase torrou a cabeça do Eric. Death is coming.
Olha aí, a morte está vindo atrás da nossa família. Tá vendo como a voz dessa mulher tá diferente pra narradora do trailer? For our family. Então tá, essa mulher aqui, gente, vai ser a primeira pessoa a ter a premonição na história da franquia, tá? Pelo menos é isso que o trailer tá sugerindo. Ela vem antes, obviamente, por causa da idade, vem antes do Alex, da Kimberly, de todas as pessoas que tiveram premonições nos 5 filmes anteriores. E vai ser por causa dessa mulher, ou melhor, vai ser por causa do que ela fez que esses filmes aconteceram, que essas histórias ocorreram, que outras pessoas tiveram a premonição, tá? E ela sabe que a morte tá vindo atrás da nossa família. E eu já vou explicar o porquê que só agora, né, desde os anos 60, que a Dona da Foice tá voltando a atenção pros membros da família dessa adorável senhora preparadora de bolo de fubá. Aí, ó, distraiu a galera, ó, o cara meteu a perna ali na cama elástica, o pessoal vai deixar cair a pilha de madeira, vai bater no copo e o caco de vidro vai pro meio do gramado. Ai, deve ter doído. Obviamente que esse trailer tá censurado porque políticas do YouTube, né? A New Line não ia colocar o trailer sem censura porque aí seria bloqueado, né? Aí cai um rastelo no cortador de grama. Game over. Olha isso, cara. Vou pausando aqui pra vocês verem. Mano, vai ser uma boa finalização de presunto aqui, hein? Aqui o pessoal vai tentar ajudar o Eric, mas já é tarde. Temos aí em maio, né, dia 15, pra ser mais específico, aqui no Brasil vai estrear primeiro, vai estrear um dia antes que os Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos os filmes geralmente estreiam de sexta-feira e aqui no Brasil de quinta. Então, moleque, a gente vai dar spoiler pros americanos antes. Grandma, what's Aí, ó, temos a clássica cena de funeral, né, que se repete em praticamente todos os filmes da franquia. E a gente descobre que o nome do cara finalizado pelo cortador de grama é Howard Campbell. Então, a Dona da Foice aí tá vindo atrás da família Campbell, marido amado e pai, né? Então, na verdade, ele é casado com aquela moça que tava do lado dele e não tem netos. to us? Here. E a gente tem a protagonista falando em off aqui com a avó dela, perguntando o que tá acontecendo, por que esses acidentes estranhos estão ocorrendo em volta da família dela. Years ago, I had a premonition that started it all. Aí, a véia tem aqui, ó, uma premonição nos anos 60, quando ela ainda tava no shape. I saw what death was about to. Ó, e aqui, ó, pelo que parece, eles estão num bar e eu acho que esse cara ao lado dela é noivo dela, né? Deve rolar aqui um pedido de noivado, ó, eles estão bem vestidos, todo mundo aqui no ambiente tá estiga, né? Ela tem a premonição onde vê o vidro rachando. Sempre os acidentes mais improváveis. Eu vou cair. Olha aí, mano, vai ter presunto esse filme, hein? Tô lascado pra contar tudo isso no nosso vídeo de como derrotar. Mas ela se segura, ó. Ó, vocês darem uma olhada aqui, ó. Ela consegue segurar, ó. Ó, ela se segura, mas eu acho que ela vai pro saco e depois ela volta ali. Opa, a premonição, ainda tô bem. Olha isso, meu. Até o cara que tava cozinhando é um acidente generalizado, né? É o vidro que racha, o cara que tava fazendo a banana flambada lá faz cagada na cozinha, o negócio de ter uma bomba atômica aqui no restaurante. E aí a gente vê que parte das pessoas, obviamente, não acreditam nela. E olha que interessante, essas pessoas aqui são as que ela provavelmente consegue salvar. Essas pessoas, né, voltando àquele assunto do começo do vídeo, vão ter netos, vão ter filhos, e essas pessoas, provavelmente essas famílias que ela salva, vão gerar as pessoas que têm as premonições nos 5 filmes anteriores, ou seja, a Kimberly, a Wendy, o Alex, então toda essa galera é descendente dessas pessoas que essa mulher salvou. Aí, ó, teve a premonição. I saved a lot of lives A vovó falando aqui que salvou muitas vidas naquela noite. that night. Ó, ela tenta dar o aviso aqui pro pessoal, ela chama a galera, ó, vamos sair da pista de dança. Lives that were never meant. Isso que é muito interessante, ó, essa frase aqui, ó, vidas que não eram pra ser salvas. Ou seja, a morte foi atrás dessas pessoas primeiro, das famílias que sobreviveram, que deram continuidade nos descendentes, pra depois voltar pra família dela, né? E a gente sabe que a morte sempre tem ordens pra seguir durante os filmes. Então, no primeiro filme lá do Alex, ela finaliza as pessoas de acordo com a marcação dos assentos do avião. Já no segundo filme, ela faz a ordem inversa das pessoas que deveriam se ferrar
no acidente que é evitado pela Kimberly. E agora, aparentemente, ela tem que obedecer essa regra. Ela só pode voltar para a família Campbell se ela finalizar os outros antes. E aí que dá para entender que esse pulo temporal dos anos 60 para os anos 2025, ou seja, a morte demorou 65 anos para finalizar todo mundo, até fazer a ordem inversa para chegar na família Campbell e mais especificamente nos membros mais jovens dessa família, como a nossa adorável protagonista aqui. Ou seja, por que demorou 65 anos? Porque a gente sabe que algumas pessoas no processo aí se ligaram que estavam sendo caçados pela dona da foice. Então a gente tem lá, por exemplo, o fato da Clear ter ficado 1 ano fugindo da morte lá naquela clínica que ela se internou. Então é 1 ano que foi pra frente, que a morte tava parada ali nela, entendeu? Que ela tentou pular ali pra uma outra família, né? Aquelas pessoas envolvidas no acidente da estrada no segundo filme, mas ela não poderia voltar pra família Campbell se ela não finalizasse todo mundo. Então imagina quantas pessoas ao longo desses 65 anos se ligaram que estavam sendo caçadas e, portanto, acabaram, tipo, prolongando o tempo de vida delas. E de pouquinho em pouquinho acabou dando em 65 anos. Cara, realmente eu tô muito animado se eles forem usar essa premissa mesmo. To be saved. But death doesn't like it when you mess with it. É isso aí, a morte não gosta quando interfira no curso natural das coisas. Aqui, as pessoas teimosas que não quiseram obedecer a que a garota falou lá nos anos 60. Tome. Eu acho que é o seguinte, essa vovó aqui, ela é tida como maluca pelos outros membros da família. Não, aquela mulher tá doida, ela não quer ficar perto da família, ela tem umas teorias da conspiração malucas, né? E a família meio que deixou ela de lado. Então ela se isolou aqui no meio do mato, ó, dá pra ver que ela tá cercada aqui por uma vegetação, uma floresta, né? Perto de montanha, onde não tem um fluxo de pessoas, de carro, não tem basicamente nada ao redor dela, justamente pra morte não ter ferramentas pra usar e finalizar ela. E olha só como é o esquema de segurança da propriedade onde ela mora, ó. Só aqui, ó, dá pra ver, ó, ela não usa nada industrializado, tudo é estaca de madeira que ela provavelmente pegou no campo, ó. Pneu, né, coisa que não é muito perigoso, né, a menos que você mora no Brasil e aqui acumule água e ela seja picada pelo mosquito da dengue, né, mas não é o caso. Dá pra ver muitas câmeras também aqui, ó, óbvio que ela tem que manter a vigilância constante, porque ela sabe que a morte pode mandar um carteiro ali que vai acabar finalizando ela de algum jeito, né, indiretamente falando, ó. Tem instrumentos por meio de som, tipo umas panelas que bate ali um vento esquisito, ela sabe, opa, a morte tá querendo causar um desastre natural aqui pra me pegar. Então ela tá aqui ciente dos riscos, né? Ela tentou controlar ali todos os riscos envolvidos, ó. Então eu acho que a nossa protagonista vai atrás dela, porque ela vai ouvir alguma coisa ali da família, porque ela tinha umas teorias de que estava sendo caçada pela dona da foice, aí ela vai atrás, a avó inicialmente não vai querer saber de falar com ela, não, sai daqui, você vai me ferrar, e aí ela vai ver, pô, minha neta aqui é a única que confia em mim, vou lá ajudar ela, tanto é que a vovó aí do bolo acaba entregando um diário que ela trabalhou durante os 65 anos, ou seja, todas as informações ali sobre o que fazer para evitar morrer, né, quais os riscos envolvidos em cada ambiente, ela mapeou totalmente as ferramentas que a morte poderia usar para penalizar as pessoas, né? E aí a gente tem um dos easter eggs, cara, piscou, perdeu, que é uma referência direta ao acidente lá do segundo filme, olha só. O caminhoneiro, aí ela anotou todos os riscos, tudo que causou o acidente, né? Provavelmente aqui, é que a caligrafia dessa véia aqui é uma porcaria, né? Então, mesmo eu falando inglês muito bem, difícil entender o que tá escrito, né? Então, foi difícil pra eu traduzir aqui, mas tem algumas dicas que dá pra gente se ligar. Por exemplo, ó, aqui ela descreve o que aconteceu no acidente, ou seja, acabou rolando aqui um dos troncos, como a gente viu lá no segundo filme, e aí isso desestabilizou o caminhão que acabou tombando e ferrando a vida de todo mundo, ó. O avião do primeiro acidente também, isso mesmo, do primeiro filme da franquia, né, o voo 180. Então a gente tem aqui, por exemplo, ela mapeou tudo que aconteceu durante o acidente do Alex, ó, e aqui ela fala, ó, teve uma descompensação no combustível, e aqui é uma parte que você deve evitar se sentar, porque em caso exploda a aeronave, você provavelmente vai ser torrado. Então aqui na cauda, até escreve aqui, ó, talvez aqui seja o melhor lugar para você sentar, ó, tá vendo que ela marcou de verde, ó, e ela vai descrevendo todos os riscos envolvidos no voo, ó, ou seja, pode dar uma pane no painel do voo, falha de cabos, oscilações de oxigênio, desestabilização de pressão. Então, ela mapeou realmente tudo, né? E também tem umas outras coisas aqui, ó, desse lado da página aqui, por exemplo, ó, não peça chá quente, né? O hot tea que ela fala aqui, ó, porque eles não limpam bem as vasilhas onde é servido o chá, e você pode pegar um tipo de infecção, de intoxicação alimentar, né? Ela fala aqui, ó, food poisoning, ó, por causa da refeição que também não é higienizada corretamente. Então, tipo, se eu for ter que pensar aqui, é muito mais fácil você não voar de avião, não pegar voo, porque aí você já tira esse artifício aí, essa cartada da morte, né?
Olha o Alex aí, galera. Tijolo caindo na cabeça dele. Então aqui, ó, ela também tá mapeando os riscos que tem de você tá andando no meio da rua, onde tudo pode acontecer, ó. Só que aqui é uma referência direta ao Alex, ó. Se lembram lá no segundo filme, onde a Clear fala pra Kimberly e pro xerife lá, Paspalhão, que o Alex, infelizmente, foi pego aí pela dona da foice, obrigando a Clear a se internar e ficar longe de qualquer risco que a morte pudesse trazer pra ela, né? Então é uma referência legal, não acrescenta muito, porque a caligrafia continua uma porcaria. Ela fala aqui, ó, do vento e da gravidade, que tem que ser levado em conta. Olha que legal. Aí a nossa protagonista vai mapear todas as pessoas que vieram depois, né, que nasceram das famílias ali, que a avó dela acabou salvando a vida, ó. Started with grandma. Olha aí, e isso é muito legal, gente. Por quê? All Porque, started cara, with provavelmente por aqui, ó, são os sobreviventes que a gente conhece dos filmes, ó. Tá vendo que as fotos são mais atuais, ó, e as famílias aqui, ó, mais antigas, são as primeiras que foram salvas, ó. Então aqui, se você for ver, a avó dela deve estar por aqui, ó. E aí gerou todos esses descendentes, pessoas que não deveriam ter nascido, né? Tem uns easter eggs bem interessantes, por exemplo, aqui, ó. Tem um garoto aqui, ó, aparentemente afrodescendente, uma foto bem desbotada, e que pode ser o nosso querido William Bloodworth, né? O cara que sabe muito sobre a morte, o legista lá, que desde o primeiro filme tá deixando pistas sobre como ela trabalha, né? Então, se a gente tivesse que supor, ele seria um dos descendentes de pessoas que foram salvas pela avó dela, né? Seria interessante porque também tem o fator da idade que acaba batendo ali, né? Daria pra ele ser filho de alguma pessoa que ela salvou. E a gente tem também aqui, ó, se vocês forem ver, é uma coisa de piscou, perdeu também, ó. Tem uma pessoa que se ferrou, ó. O apartamento pegou fogo e um homem morreu, ou seja, pode ser lá o vencedor da loteria, o bad boy do segundo filme. Então, é bem interessante. Infelizmente, a imagem tá bem desfocado, então não dá pra gente pegar todos os easter eggs, na verdade. Então é interessante analisar isso aqui de frente pra trás, né? Porque, pô, você pode até aqui ter bebês que infelizmente estão na lista da dona da foice. E uma outra coisa que eu acho que a produção inteligentemente vai usar como artifício de roteiro é o seguinte: óbvio que se esse filme fizer dinheiro, a Warner, né, a New Line, vai querer produzir o 7º, 8º filme. Então eu acho que eles vão começar a criar outros ramos aqui da árvore, né, de descendentes. Por exemplo, se uma pessoa dessas aqui doa um órgão ou doa sangue para uma pessoa que está precisando, teoricamente essa pessoa aqui não seria salva pelos descendentes se eles não tivessem nascido, né? Porque eles não existiriam para doar o órgão ou sangue. Então, a vida dessa pessoa só foi salva por causa da véia aqui, da avó dela, que salvou uma pessoa que teria um órgão compatível com o que essa pessoa hipotética aqui estaria precisando. Então, a morte realmente vai ter muito mais trabalho, porque não são só os descendentes diretos, são todas as pessoas que acabaram se beneficiando da existência dos sobreviventes do acidente. grandma. Death is E aqui, ó, ela tenta desenhar a linhagem, que são pouquíssimos membros da família, então não é tão difícil de entender, né? Ó, o Eric, que a gente sabe que vai se finalizar, o Howard, que a gente descobre que é o cara que se ferra lá no começo do filme, que também é pai aqui do Eric, da Julia e do Bob, né? E eu acho que a morte realmente ela vai começar pelos membros mais antigos, ó. Então o Howard já foi de base e a Darlene, que é irmã do Howard, né? E depois os filhos, né? O que é interessante, porque a nossa protagonista vai ser uma das últimas da lista, porque provavelmente ela não tem filhos, né? coming for us because we were Olha aí, ela tentando convencer os membros da família, olha, vai dar ruim, a gente tem que se unir, a gente tem que ficar vigilante, porque senão a dona da foice vai pegar um por vez. E até interessante, ó, que parece o Eric aqui, né, tá refletindo, mas não faz sentido, né, acho que pegou um membro da produção, ou é a morte que tá espreitando pra ver qual que é o plano deles, né. never supposed to exist. Aí ela tentando convencer, mas obviamente ninguém vai acreditar, porque vão pensar, você falou com a sua avó, aquela velha maluca, né? Olha que legal. E aí a gente vê a nossa protagonista com aparentemente a mãe dela, talvez. E aqui, ó, um caminhão com as toras de madeira exatamente igual o segundo filme, né, cara? Pô, baita easter egg aí. Ó, isso mesmo, ó, dá pra ver a mãe dela num trailer com a filha. E aí a gente sabe o que acontece com a mãe dela, né? Vai se lascar. E esse moleque aqui provavelmente é o Bob, né? Então se eu tivesse que supor, essa aqui é a Julia, né? Julia, Bob e Eric, né? E a mãe dela vai se ferrar aqui, ó. Olha aí, já era, ó. Isso aqui é legal, ó. Tony Todd falando em cima, ó. É somente aceitando a morte. Eu vou ter que dar uma desfocada aqui, pessoal, porque é conteúdo meio sensível, né? Mas já era. Olha aí que ela vai te ignorar.
Interessante, né? Pô, o Tony Todd tá bem mais velho, aqui ele já tava doente, né? Infelizmente ele faleceu recentemente, baita ator, né? Já fez vários papéis aí consagrados do cinema de terror. Foi legal, eles conseguiram aí aproveitar o ator, gravou todas as cenas pra esse filme antes de falecer. A produção acho que vai explicar por que ele sabe tanto dos planos da Dona da Foice, né? E dá pra ver aqui, cara, que ele tá bem abatido, né? O ator aqui, bem mais magro. Muitas pessoas vieram me falar que nem reconheceram ele, mas assim, cara, graças a Deus aí ele tá num lugar melhor e pôde dar um presente aí pros fãs da franquia, né? E é interessante isso que ele fala também, né? De somente aceitando a morte que ela vai te ignorar. Então, sei lá, será que o jeito certo é simplesmente continuar sua vida normalmente, sem tentar evitar a morte? Será que esse é o grande segredo da saga Premonição? Porque é o seguinte, né? O fato dessas pessoas terem nascido, os descendentes das pessoas salvas no acidente, né? Acaba meio que indo de encontro à regra estabelecida no segundo filme. Vocês lembram que o Tony Todd, né? Na verdade, o William Bloodworth tinha dito que somente com uma nova vida que os planos da morte vão ser cancelados, né? Tanto é que eles vão atrás da mulher grávida, achando que ela seria a chave pra morte parar de ir atrás deles, mas na verdade não. É o renascimento da Kimberly, né? Depois que ela se afoga lá no lago. Se essas pessoas que foram salvas pela avó dela tiveram filhos, são novos nascimentos. Teoricamente, isso invalidaria os planos da morte. Muita gente também tá falando disso, que é um furo de roteiro, mas eu acho que os roteiristas desse filme aqui são bons e eles vão saber explicar o porquê, né? Eles não vão simplesmente quebrar o cânone da franquia. Acho que isso não vai acontecer. Olha aí, e a gente vê também na premonição aqui o noivo, o aparente noivo, né? Tô supondo que é, se ferrando, ó. Eu não gostei muito do efeito digital aqui, acho que eles estão caprichando ainda na pós-produção. Mas, ó, tá bem zoadinho aqui, ó, bem bonecão PlayStation 3, ó. Uma explosão perto do trailer da nossa protagonista. E aqui eles estão de volta na casa da avó dela, ó. Tá vendo? Eu acho que ela conseguiu convencer algumas pessoas da família. Eles vão tentar, talvez, salvar a mulher. Talvez isso aqui aconteça depois da conversa com o William Bloodworth. Finalmente descubram aí qual que é a chave pra parar os planos da Dona da Foice. Então a gente tem várias possibilidades. Mas assim, eu acho que já é tarde e eles meio que vão acabar com a vida da velha depois que ela ficou 65 anos evitando virar presunta, né? E olha que legal, meu, esse take aqui tá sensacional, ó, porque isso aqui também é quando a avó da protagonista tenta avisar o pessoal pra vazar de lá, ó, e muito provavelmente o elevador vai parar de funcionar, vai ficar ali instável e a galera vai ter que usar as escadas, né? Pô, cara, tá bem legal esse acidente aqui. Tá vendo um dos mais legais aí, fora o segundo filme que eu adoro. Maybe that's not actually coming from. Ah, e tem sempre o personagem cético que não acredita. Isso aí é qualquer filme de terror, né? Tem que ter o cara que é o machão. Our family. É, fião, você vai se ferrar, cara. Infelizmente, você não vai ser um dos sobreviventes. 'Cause that would be great. E ele é bombeiro, ó. Dá pra ver aqui uma camiseta, ó. Fire Department aqui escrito, ó. Interessante, né? Que ele quase vai de base, ó. Legal. Estamos aí, ó, Premonição, Laços de Sangue. Cara, eu tô muito animado pra esse filme. Olha, potencialmente aí vai ser um dos maiores filmes de terror, de suspense, né, do ano, tá? Em termos de bilheteria. Good luck. Pô, Tony Todd, obrigado aí, cara, pelo conselho. E dá pra ver que, cara, mesmo ele estando bem mais velho, o INSS dos Estados Unidos não aposentou ele, porque o cara tá trabalhando aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó, pelo lugar que ele tá, que ele ainda trabalha no necrotério como legista, né? Acho que ele tá, tipo, no hospital. É, na verdade ele tá no subsolo, então é muito provavelmente aí o necrotério. Pô, cara, já era pra ter se aposentado, né? Isso aí, pessoal, dia 15 de maio a gente vai ter a oportunidade de ir no cinema e assistir. Eu vou estar lá, vou trazer minha crítica e depois o como derrotar. Então, pessoal, acho que é isso. Não esquece o like. Eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando aí? Coloca aí numa escala de 0 a 10 qual que é a expectativa de vocês pro filme, tá? E se eu perdi alguma coisa, deixei passar alguma coisa, já sabe. Deixa aí também nos comentários, porque eu posso trazer isso num possível trailer que eles vão liberar antes do filme estrear no cinema, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!